Imagine você, estudante ou profissional da área de saúde, se deparando com a sua carreira como uma grande biblioteca. Lá você encontra várias portas. Cada porta representa aí um aspecto crucial do conhecimento, habilidade ou até mesmo oportunidades para você construir aí a sua vida profissional na área da saúde. Agora você imagina que, sendo sua carreira uma sala cheia de portas, você se depara com muitas portas trancadas. Quando você se depara com essas portas, você vai em busca de conhecimento. E muitos dos cursos tradicionais, eles acabam abrindo algumas portas, mas muitas ainda continuam fechadas. Olha só, se você se depara com a porta do conhecimento atualizado, e se você não consegue abrir essa porta, isso quer dizer que você ainda vai continuar com antigos conceitos, com velhos conceitos. Você não vai ter realmente à sua disposição o material mais atualizado. Se você se esbarra naquela porta das habilidades clínicas avançadas, você ainda vai estar utilizando métodos diagnósticos, métodos de tratamentos ainda muito antigos. Se você se depara com a porta da inovação e da liderança, se ela permanece fechada, você vai se deparar com a estagnação profissional. Muitas vezes você almeja crescer diante de um contexto organizacional e você não vai ter esse crescimento porque você está meio que com o seu pensamento criativo e inovador, ou até mesmo suas habilidades de liderança não vão estar sendo desenvolvidas. Se você chega na porta do desenvolvimento profissional contínuo e ela está fechada, isso quer dizer que você vai fazer um curso de 20, de 40, de 80, de 120 horas, que seja uma graduação, uma pós-graduação, e você não vai conseguir nada além disso, porque você não vai ter uma formação continuada. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nós temos a nossa formação Neuroprime, que é a formação continuada em neurociência cognitiva e comportamental, e ela apresenta uma chave mestra, capaz de abrir todas essas portas. Professor Tawiri, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo. Como é que você está? Fala um pouquinho aí sobre os benefícios, né, dessa nossa formação. Bom, a nossa formação em neurociência, ela tem um dos objetivos é te ajudar a aplicar a neurociência na sua prática clínica. Encontrar na neurociência ferramentas, técnicas que tem esse respaldo da ciência do cérebro para que você possa ajudar seus pacientes, tendo assim um certo juízo do que funciona e do que não funciona a partir daquilo que é evidenciado pelos estudos em neurociência. Esse é um objetivo muito importante nosso com a formação em neurociência do comportamento e da cognição, Neuroprime. Um outro grande objetivo é essa questão de uma redução do estresse e da ansiedade nos seus pacientes. Você que trabalha na clínica, que maneiras, que técnicas que você pode utilizar que sejam realmente eficazes para reduzir esses elementos de sofrimento nos seus clientes, não só pacientes na área da clínica, mas seus clientes ou colegas em outros campos profissionais. Né? Você que é psicólogo e trabalha, enfim, nas organizações, ou em escola, ou em outros campos de atuação do psicólogo, ou de outros profissionais da área da saúde, o que você pode estar utilizando quando você se defrontar com pessoas que estão com estresse elevado, com ansiedade elevada, que possa minimizar ali aquele sofrimento. Né? Não estou falando de você tratar um transtorno de ansiedade generalizado, que aí já é do campo da clínica, né, com um psicólogo clínico, com um psiquiatra. Estou falando de gerenciar sintomas nos seus clientes e até em você mesmo, com base em ciência e neurociência. Um outro objetivo muito importante é esse domínio das neurociências, uma compreensão abrangente dos processos moleculares, orgânicos,
cerebrais, nas funções cognitivas, de percepção, de atenção, de função executiva, de memória, de neuropsicologia, tudo aquilo que a neurociência pode oferecer para fazer de você um profissional melhor ao dominar a neurociência de forma atualizada. Um outro grande benefício da nossa formação é esse suporte e a mentoria contínuos. Mensalmente, e às vezes mais do que mensalmente, nós temos encontros ao vivo com nossos alunos, dando suporte, tirando dúvidas, fazendo aulas ao vivo. Nós temos esse contato direto com os nossos alunos, de modo que nenhuma dúvida é deixada para trás. A gente está sempre observando atentamente as demandas dos alunos. Nós temos, enfim, já muitos alunos atualmente, espero que você faça parte também desse grupo, e nós estamos constantemente próximos. Não somos aquele, digamos, orientador de TCC, ou de monografia, ou de mestrado, doutorado, que nunca aparece, né? Como, enfim, infelizmente é costume, né? Na pós-graduação, no nível universitário, mas a gente está ali presente, né? Para dar esse suporte, caso você precise. Certamente você vai precisar, e cá estaremos para auxiliá-los. Outra coisa importante é a flexibilidade e a acessibilidade, porque aqui é um curso online. Então você vai poder montar a sua própria grade, assistir às aulas no seu tempo, dentro daquilo que você pode, no seu ritmo, que eu imagino que seja bastante corrido, mas nesse sistema de aulas gravadas, você consegue ter essa flexibilidade. Mesmo os encontros ao vivo também são gravados, e por mais que você os perca por algum motivo, você pode assisti-los em outro momento, então você não perde nada. E tudo isso ao alcance do celular. Você pode assistir o curso a partir do seu celular. Recomendo que seja no notebook, porque você tem uma tela maior, onde você pode, enfim, observar até as imagens, as figuras, né? Em neurociência é muito importante essa questão das imagens, mas pelo próprio celular você consegue ter acesso aos nossos conteúdos. Fora que o celular, né, tem a questão das notificações, né? Fica aí a dica para você que estuda pelo celular. É interessante que você desligue as notificações para realmente você ter uma imersão ali, né, nos estudos. É verdade. Pode ser uma faca de dois legumes, né, como diz o outro, né? É verdade. E também essa questão da certificação, né? Porque o nosso curso ele oferece uma certificação que também vai te ajudar a progredir na carreira, formando o currículo a partir da conclusão das aulas e o avanço na nossa formação. E vale salientar, né, Tawili, que nós fizemos uma pequena atualização recentemente. A formação ela é agora uma formação continuada. Isso quer dizer que nós temos um conjunto de cursos que vão, né, cada conclusão aí você vai receber uma certificação. Então, ou seja, não é mais só uma certificação, nós temos vários certificados. Por exemplo, nós temos os certificados de base das neurociências, nós temos aí um curso que por si só já dá uma grade completa de um curso universitário, que é uma de neurociência, de neuroanatomia funcional, né? Nós temos também de neurociência cognitiva, neurociência afetiva, enfim, né? Você precisa conferir. Bom, então, como o professor está colocando, né, já antecipando, né, um outro conteúdo aqui, essa fala, a nossa grade curricular da nossa formação, ela contempla diversos temas, né? Então você tem desde bases históricas, filosóficas, metodológicas, passando pela questão molecular, neuroanatômica, cognitiva, transtornos, psicofarmacologia, aplicações práticas de neurociência. Então você tem a gente buscou abarcar toda uma série de temas de forma bastante completa, na medida do possível, né? Claro que é impossível abarcar tudo, né? O conhecimento humano é infinito, nós sabemos, mas a gente procurou dar esse olhar bastante complementar, até porque nossa formação, nós vamos detalhar mais adiante, né? Eu sou psicólogo, o professor Igor tem formação em bioquímica, então a gente acaba se complementando nesse campo de conhecimentos, a gente se encontra ali nesse nível conhecimento das neurociências, né? Então naquilo que o comportamento acaba sendo esse ponto de união desses dois saberes. Então a gente acaba contemplando uma série de conteúdos para gerar um currículo mais integrado da nossa formação Neuroprime. O método de ensino ele também é interativo e prático, né? Como eu falei, nós temos essas aulas que são online,
algumas gravadas e outras ao vivo, além do suporte. Nós temos encontros com os alunos com certa frequência, quizzes, e-books, né, materiais didáticos, enfim, uma série de recursos didáticos que você pode utilizar, não são apenas as aulas gravadas, né, mas outros recursos que você vai estar usufruindo para assimilar esse conhecimento de maneira mais eficaz. Maravilha. E, como nós já mencionamos, essa questão da flexibilidade, como por ser um curso online com aulas gravadas, você não precisa amarrar a sua agenda, né, de modo que você se comprometa ali, se você tiver uma emergência, alguma coisa para fazer ali naquele dia que você se programou, você perde. Não, aqui você pode acessar na hora que você quiser, de onde você quiser, basta ter uma tecnologia, né, como um celular ou um computador nas suas mãos e um sinal de internet para conseguir captar e assistir às aulas, enfim, a partir dessa tecnologia mais acessível. Então essa é uma grande vantagem também de um curso online da nossa formação em neurociência, por exemplo. Legal, Tauíli. E assim, a gente já deu um overview aí bem interessante da formação, mas é muito interessante que você observe agora um dos principais problemas que eu imagino que você tem que resolver urgentemente, não só como um estudante da área de saúde, mas também um profissional da área de saúde. Então, inclusive assim, nós temos, dentro dos nossos alunos, nós temos estudantes e também profissionais que querem mais, que querem se capacitar mais, né, desenvolver mais habilidades para poder executar a sua prática profissional de uma forma melhor, né, de forma qualidade maior. Bom, um dos problemas interessantes aí que a gente pode colocar é a atualização constante de conhecimento. Eu, quando decidi enveredar para essa parte de neurociência, para a parte de psicobiologia, uma das grandes dificuldades que eu tive, né, e que é uma dificuldade muito presente com os nossos alunos, que a gente percebe, é a questão de ter material atualizado com as últimas descobertas, com os últimos avanços. Na verdade, o que a gente tem muito hoje é de livro-texto, faz muito sentido em uma determinada fase, né? Tem aluno que ainda precisa dos conhecimentos básicos para poder entender mais ou menos como é que se dão os processos mentais, como é que se desenvolve um comportamento, mas a gente não fica só nisso, né? A ideia é que a gente traz na nossa formação uma atualização constante. A gente já resolve um problema que é um problema central para o estudante e o profissional da área de saúde. O próprio livro-texto, né, quando ele sai no mercado, ele já tem uma defasagem de pelo menos uns 2, 3 anos. Né? E hoje em dia a produção de conhecimento ela é muito veloz, ela é muito abundante. Então, nosso curso ele traz acaba suprindo essa lacuna importante da atualização que o livro-texto clássico acaba não completando. E dentro da plataforma, né, da formação, a gente também teve esse cuidado de fazer uma integração de conhecimentos teóricos e práticos. Conhecimento teórico, né, você vai ter o do mais atualizado possível, da mesma forma, o entendimento de como alguns processos metodológicos de prática também funcionam e também a sua prática, né? A ideia é justamente aplicar os conhecimentos teóricos em situações reais. Inclusive, dentro da própria plataforma, você pode optar em incluir uma outra estrutura que é você aplicar a neurociência no cotidiano, que é o nosso programa Neuroprime, que pode estar dentro da própria plataforma, dentro da própria formação. Compreender os transtornos neurológicos complexos, eu estou falando aí de Alzheimer, Parkinson, epilepsia e outros, como também, estou falando também de transtornos de ansiedade, depressão, transtorno bipolar. Compreender isso, né, entender, dominar essa complexidade não vai realmente com conceitos e conhecimentos defasados. Realmente a gente tem muita atualização em cima disso. E assim, tem essa questão da atualização e também uma compreensão crítica, né, que é outra vantagem do nosso suporte, porque não basta você ler o artigo, é importante você
compreender o artigo, entender das limitações e potenciais daquele artigo. Infelizmente, muitos hoje se baseiam em notícias. E aí você tem, às vezes, um site especializado em ciência que noticia uma descoberta, mas você acaba só, muitas vezes, lendo o título e acaba não interpretando corretamente aquela atualização. Então, no Alzheimer, por exemplo, nós tivemos algumas atualizações importantes. E aqui você vai conseguir depurar esse conhecimento com o nosso porte. Perfeito. E uma questão que é tão batida quando se fala em saúde mental, estresse, né, bem-estar mental, burnout, etc., a gente pensa que por ser batido, hoje se já tem mais ou menos uma receita pronta, né, que pode servir para todo mundo. Não, existe aí novos conhecimentos, novas técnicas de manejo de estresse. Você precisa saber o que é mindfulness, você precisa conhecer quais são as técnicas baseadas em evidência, utilizando as neurociências para manejar esse estresse, e a gente traz isso. E não podemos deixar de falar, apesar de não estar nesse slide, a colaboração interdisciplinar. Um dos grandes problemas hoje para um profissional é realmente ter um ponto ali para que o psicólogo converse com o psiquiatra, converse com um fisioterapeuta, que converse com um nutricionista. Então a gente tem essa abordagem interdisciplinar e promove não só iniciativas dentro da própria formação, né, dentro da própria formação, não só as aulas, mas iniciativas que possam aproximar mais esses profissionais. Principais armadilhas, professor Tauile? Bom, dependência excessiva, né, dessas fontes não confiáveis de informação. Então, por exemplo, hoje a gente tem redes sociais, né, Instagram, TikTok, YouTube, né, muitas fontes de informação e tem muitas pessoas que acabam se posicionando como profissionais de referência, mas não para uma produção científica robusta, mas por número de seguidores. E aí aquilo que esses profissionais falam acaba se tornando regra, dada a sua autoridade na rede social. Mas isso acaba, algumas vezes, não tem um respaldo da evidência ou não tem um respaldo de uma evidência criticamente apurada, né? Porque quando você estuda neurociência, é preciso que você tenha esse olhar metodológico, né? E essa formação metodológica, infelizmente, no Brasil, ela ainda está muito aquém, mesmo em pessoas de ensino superior. Então você encontra psicólogos, pessoas formadas no ensino superior, que têm uma certa limitação de compreender os potenciais e limitações da própria metodologia. E aqui você vai ter suporte e vai evitar com que você caia nessa armadilha do guru de Instagram que fala, né, que se passa por um cientista, quando na verdade ele acaba trazendo informações que não tem tanto respaldo assim quanto parece. Perfeito. Outra coisa, falta de estrutura, organização no estudo. Um grande problema que eu vejo dos estudantes é realmente você conseguir se organizar, você conseguir selecionar quais materiais. Hoje em dia o problema não é, por exemplo, na área da neuropsicologia, né? A neuropsicologia, quando eu comecei a estudar lá atrás, a gente tinha o quê? Era bater xerox de um livro importado, né, sem tradução, uma limitação muito grande. E hoje em dia você tem toda uma pletora de literatura, muitos livros nacionais, muitos artigos. Então a dificuldade hoje está em você apurar, né, saber o que você vai ler, o que você vai selecionar para estudar, qual é o conteúdo de qualidade, aquele que eu posso confiar para poder agregar no meu conhecimento. E aqui você vai ter esse suporte para te direcionar do que é de qualidade e para onde você começa para construir o conhecimento e ter uma compreensão mais ampla da neurociência do comportamento. Uma verdadeira curadoria, né, professor? Exatamente. Uma verdadeira curadoria de conteúdo, porque é um dos grandes problemas aí. Se você for ver, a gente é inundado hoje direto por assuntos ligados às neurociências, mas a gente não consegue muitas vezes minerar isso aí. E se isso você estiver sozinho, né, já estamos justamente falando as principais armadilhas que você pode cair tentando resolver essa carência de conteúdos de neurociências,
sozinho, né? Você pode cair justamente nisso. E mesmo na faculdade, né? Você Sim. tem o suporte dos professores, mas o professor ele tem toda uma vida, acabou a aula, ele vai fazer, mas tem a correria dele, né? E aqui a gente se propõe a dar esse suporte. Nós temos as aulas gravadas, toda a plataforma, tem as aulas ao vivo, mas nós temos esse contato constante com os estudantes, né, estando à disposição para solucionar essas dúvidas. Uma comunidade, né, no WhatsApp, tudo. Sim, pessoas bastante empolgadas, felizmente, né, querendo conhecimento, querendo com aquela fome de saber, né, para entender melhor o comportamento humano, a cognição e melhorar a sua competência profissional, né? Uma outra armadilha é o isolamento acadêmico e profissional, né? É você, hoje em dia, né, você tem esse lance de competição, né, de meio que salve-se quem puder, né? O mercado ele é muito escasso, as oportunidades são escassas, então você acaba construindo toda uma carreira, né, uma trajetória muito isolada, né? Estudando sozinho, buscando materiais individualmente, sem um contato com outras pessoas. E aqui você vai ter um suporte de professores, especialistas, outros colegas, também profissionais, colegas estudantes, enfim, mais pessoas interessadas e que troquem uma ideia para que te ajude ali a construir aquele conhecimento, que você sinta que tem um suporte e que tenha pessoas de interesse parecido. E que interesse é esse? Um interesse nas neurociências, um interesse no comportamento humano, um interesse na psicologia, um interesse nas bases neurocientíficas da cognição e do comportamento. Maravilha. Uma outra armadilha é a subestimação da necessidade prática. A prática ela é muito importante, mas é importante que ela tenha teoria. Só que na faculdade a gente tem um movimento de um excesso de teoria e uma falta de prática. Então aqui você vai conseguir visualizar como aplicar aquilo que é aprendido na teoria. Sem esse nosso suporte que a gente se propõe aqui com a formação Neuroprime, você fica um pouco perdido de, mas será que eu posso fazer essa aplicação? Né? Será que eu posso pegar esse estudo que verificou tal elemento, que tirou tal conclusão, sei lá, um estudo com ratos, né? Ontem mesmo estava na discussão com um aluno, ele citando de um estudo que foi feito com ratos, onde tal coisa foi descoberta e que, portanto, no ser humano também acontecia isso. Saiu da boca dele esse discurso. Eu falei, não, calma, né? Esse estudo foi feito ali com ratos, eu entendo, né, esse desejo de querer aplicar aquele conhecimento, aquela inovação, mas você tem que ir com calma, você tem que verificar se aquilo realmente se aplica no ser humano. Então, assim, uma coisa é você estudar teoricamente aquele saber, outra coisa é você saber aplicar aquilo na prática. E não basta só você querer também simplesmente aplicar, ser um profissional da prática sem um suporte teórico, como muitas vezes acontece, como, por exemplo, muitos psicólogos clínicos se formam, vão para a clínica e acabam esquecendo de se atualizar, de rever os artigos, de ver as pesquisas, e muitas vezes até não tem a maturidade, a consciência metodológica para interpretar a qualidade daqueles artigos. Sim. E aqui a gente se propõe a dar todo esse suporte para te ajudar a se atualizar e reciclar os seus conhecimentos e também dar todo esse suporte para esse aprofundamento em neurociência. E a gente percebe que existem muitos estudos feitos em mamíferos roedores, como é o caso de ratos, camundongos, inclusive utilizando um sistema de animais nocaute, né, de genes que são nocauteados para poder, a partir disso, investigar o comportamento, mas para a gente chegar a extrapolar para o ser humano ainda falta muita coisa. Né? É interessante você entender algumas coisas sobre bases computacionais, né? Entender também como é que esses dados se relacionam com os achados ligados em humanos com lesões em determinadas áreas encefálicas, como é que esses estudos eles estão se alinhando com os experimentos feitos com imagens, com ressonância magnética nuclear funcional. Então, assim, existe um caminho. E aí a gente pode colocar, apesar de óbvio, o grande vilão seria a deficiência no currículo educacional tradicional, que por mais que você tenha um curso de saúde mega, hiper, blaster, excelente, ele sempre vai ter uma deficiência no currículo quando se trata de neurociências. Nós somos professores universitários,
pesquisadores na área de neurociências, né? E nós percebemos, mesmo assim, por mais que exista um empenho muito grande da universidade para trazer um currículo prático, né? Um currículo aplicável, mas existem outras disciplinas. Não dá para abarcar tudo. Não dá para abarcar tudo. Então, você às vezes que se interessa mais pelas neurociências, então você acaba esbarrando nessa questão da deficiência. Das grandes questões é o conhecimento. Isso, em muitas faculdades, né, universidades, é o conhecimento superficial. Aulas insuficientes e desatualizadas, falta de integração teórica e prática, que isso é um grande problema. A gente vê que isso repercute, inclusive, nos processos de diagnóstico, nos tratamentos, que se tornam até o quê? Ineficazes, realmente não são capazes de resolver o problema. O profissional ainda fica ali tateando, né? Às vezes o processo de psicoterapia vira apenas uma conversa de amigos, né? Porque chega num nível ali, por uma falta de um conhecimento em neurociência, né? Acaba não progredindo. A incapacidade de inovar. A gente sabe que hoje a gente está num mundo em que a gente vê o grande advento da inteligência artificial e outras tecnologias, e meio que alguns profissionais meio que pararam ali e pararam de inovar, pararam de utilizar o seu processo criativo para aplicar novas soluções no mercado por conta de não terem se adaptado a essas mudanças. E se a gente for perceber, as neurociências elas estão caminhando ali sempre do lado das tecnologias, e é interessante que a gente consiga compreender melhor, né, esses avanços e se empoderar desses conhecimentos. Gestão ineficaz de estresse, já falamos sobre isso, mas vale a pena salientar essa questão da falta de ferramentas e estratégias. Isso causa um grande impacto negativo, né? Não só na praxis profissional, mas também aquele grande beneficiado ou não, que seria o paciente / cliente do indivíduo, né? Despreparo para o mercado. Imagina só, já se foi feita pesquisa que profissionais que acabam desenvolvendo conhecimentos e habilidades de neurociências acabam ganhando mais financeiramente. É um case de sucesso dos nossos alunos que acabaram cobrando mais por apresentarem conhecimento. Isso não estou falando só na clínica, estou falando aí, por exemplo, um profissional que está fazendo uma palestra, foi convidado para uma palestra, foi convidado para dar uma aula inaugural, e ele cobra mais por aplicar, né, esses conhecimentos ligados às neurociências. É sabido que pessoas com ensino superior, isso não é garantia de empregabilidade como foi num passado recente. Sim. Hoje em dia é meio que, enfim, infelizmente, né, obrigatório que a pessoa tenha essa continuidade na sua formação, a pós-graduação, e você ter ensino superior com uma formação como a nossa, continuada, vai te dar esse suporte, vai ajudar você a ter essas competências e também currículo. Perfeito. Isso acaba na ponta lá, pacientes insatisfeitos com o tratamento, né? A gente sabe que hoje a gente vive uma grande epidemia de profissionais estagnados com um currículo defasado, né? Uma falta de atualização, conhecimento desatualizado, né? Isso, claro, isso acaba repercutindo não só no seu profissional, mas também na sua vida pessoal. Existe aí uma estagnação que impede o desenvolvimento de novas habilidades. Seja no campo aí, né, tanto como um empregado na instituição, como também como um profissional empreendedor. Né? E aí, vocês perguntam, tá, Igor, mas quem é você? Quem é o professor Tawili? Nós somos professores de neurociências, né? Eu sou formado em ciências biológicas, tenho expertise em bioquímica e biologia molecular. Por toda a minha graduação, investi muito os meus recursos, isso inclusive tempo e dinheiro, para fazer mestrado, fazer doutorado. Né? No meu pós-doutorado, a minha grande vertente de pesquisa foi em cima da biotecnologia, da bioprospecção de biocompostos para a saúde. Às vezes as pessoas perguntam o que realmente é isso, né? É eu entender que na natureza existem recursos, existem biomoléculas que podem trazer benefícios para a saúde das pessoas. E aí foi nesse campo,
quando eu comecei a descobrir que existiam biocompostos que ajudavam na ansiedade, ajudavam, né, no relaxamento, e aí eu me deparei com a questão do sono, né? Por mais que minha carreira de cientista tenha sido formatada em cima disso, ela aconteceu em paralelo com a carreira da educação, né? Antes de mais nada, eu e o professor Tawhid somos professores universitários, pessoas comprometidas na transformação do ser humano, em criar recursos humanos, em desenvolver recursos humanos. E foi a partir disso, né, unindo a ciência com a educação, e a partir das iniciativas de desenvolvimento pessoal, né, que também eu tenho formação em treinamento e desenvolvimento pessoal, é que partiram as primeiras iniciativas voltadas para as neurociências. E aí faltou o quê? Faltou a base científica, faltou a base curricular. E aí foi aí investir na área de neurociência, na área de psicobiologia, e aí eu comecei a ingressar num ramo muito peculiar, mas muito interessante, que é a cronobiologia. Foi aí que eu me encontrei na parte do sono, da insônia, né, no desenvolvimento, na performance e produtividade, quando se trata aí de alinhar o relógio de pulso com o relógio biológico, e vieram outras pesquisas, aí veio o mindfulness, né, quando eu descobri que muitos dos processos de perda de produtividade, até mesmo de adoecimento, estavam intimamente ligados a processos mentais. E esses processos mentais meio que mudavam a parte endócrina e bioquímica do indivíduo e acabavam tendo repercussões na sua vida como um todo. E é isso, e acabei encontrando esse grande homem, né, que temos muita coisa em comum, e acabou que a gente começou a trabalhar junto, né, professor? Fala um pouquinho sobre você. Na verdade, é uma grata satisfação estar nesse projeto aqui com o professor Igor. É um grande parceiro que eu conheci há alguns anos na faculdade, e que a gente pôde alinhar esses objetivos com o propósito de transformar pessoas, né? Assim, transformar o mundo. Eu diria que nosso, né, acho que é o grande objetivo, o grande valor por trás de todo cientista, né? Desde criança ele preocupado com a natureza, né, com as questões do mundo e tudo mais. E aí eu conheci o cérebro aos 13 anos na escola, né, quando a professora da Feira de Ciências disponibilizou para a gente um cérebro humano de verdade ali, no contexto de um trabalho sobre o sistema nervoso lá na Feira de Ciências, quando eu morava em Natal, né, já lá em 1996. E ali, desde então, aquele estudo sobre o cérebro me despertou interesse na mente humana, né? Eu preocupado com as questões do mundo, as coisas erradas do mundo, e eu pensava, poxa, o ser humano ele está ali, ele tem esse potencial de sanar essas questões, e ao mesmo tempo é o grande vilão, né, de todos esses problemas. Então, o meu intuito era até fazer direito, né, era ser juiz, né, para julgar, né, enfim, as pessoas. Só que eu pensei, poxa, mas para fazer bons julgamentos, né, eu preciso entender da mente humana, eu preciso fazer psicologia. Aí eu entrei no curso de psicologia achando que fosse encontrar um curso de neurociência, né, porque eu tinha estudado ali sobre o cérebro na escola, enfim, não havia me informado na época sobre a psicologia. E aí fiz a graduação em psicologia, e lá eu conheci, alguns semestres à frente, o campo da neuropsicologia. Fundamos a Liga de Neuropsicologia, e um parceiro meu na época de graduação. Fiz a monografia no campo da psicometria, né, que é uma outra expertise que eu tenho, essa área da psicometria, validação de escalas e testes psicológicos. Trabalho hoje em dia, né, em parceria com o Instituto Alfa Lumen no desenvolvimento de tecnologias, de games voltado para a saúde mental. Fiz o meu mestrado e o doutorado na Faculdade de Medicina em Ciências Médicas, lá na Federal do Ceará, onde eu fiz a minha graduação em Psicologia. Dei muitas aulas pelo interior aqui do estado do Ceará, junto com um professor, não junto com um professor, né, mas sob os auspícios do professor Edgar Linhares, ali no Conselho Estadual de Educação. Então essa área da docência e da ciência, neurociência, sempre, né, me interessaram bastante. Publiquei um livro, né, chamado Neuropsicofisiologia, uma introdução às neurociências do comportamento humano, e alguns artigos, estudos e tudo mais. E estou na docência já há mais de 10 anos, preocupado ainda com essa transformação do mundo. Meu campo, a área de interesse, né, teórica, sempre foi mais a parte da neurociência, obviamente, mas a psicologia cognitiva. E no campo clínico, de atuação clínica,
né? Que eu já me enveredei também no passado, hoje não mais atuo diretamente com a clínica, mas a abordagem era terapia cognitivo-comportamental. Né? Então, passei muitos anos estudando TCC, né? Além dessas outras áreas que eu citei, neurociência e psicologia cognitiva, só que hoje o meu grande interesse, né, que é foi o meu primeiro interesse, primeiro amor, né? O primeiro amor lá na graduação, né, que é a PHC, né, a PHC, que é Psicologia Histórico-Cultural, né, e hoje já há alguns anos já venho estudando com bastante ímpeto, né, essa abordagem, o que abriu bastante a minha mente para uma compreensão de uma neurociência crítica, né? De você olhar para a neurociência, mas não de uma maneira muito recortada, ali cartesiana, isolada, mas vendo o ser humano... Reducionista, né? Inclusive. Exatamente, não reducionista, né? Combatendo esse reducionismo, combatendo um empirismo puro, mas à luz dessa lente teórica da psicologia histórico-cultural. Então esse sou eu, né? Com essas expertises aí, onde a gente, né, tô aqui com meu parceiro Igor para dar esse suporte para você nessa formação. E aí, Tauíra, é interessante você falar dos benefícios, que um benefício que eu vejo, que eu gostaria de ter tido, né, quando eu comecei lá atrás no estudo das neurociências, é que a neurobiologia e a neuropsicologia se encontraram, né, meio que a gente dialoga bem. Existem os elementos que a gente concorda demais, isso faz com que a gente crie uma liga muito legal, e aí a gente tem os benefícios imediatos que você vai ter ao entrar e fazer parte da nossa comunidade Neuroprime. Bom, nós citamos já, de certa maneira, né, em tópicos anteriores, que essa melhoria na compreensão dos transtornos neurológicos e psiquiátricos e a questão da psicopatologia em geral. Né? Quando eu falo transtornos neurológicos, ok, é alteração ali cerebral, algo mais palpável, digamos assim, onde tem muito mistério, mas muitos avanços também, como citamos há pouco, a questão do Alzheimer, outros tratamentos inovadores, alguns tratamentos inovadores que são fogo de palha. Isso é interessante que nós, né, possamos ter essa compreensão, e aqui você vai ter isso, mas também essa questão do transtorno psiquiátrico. A questão da psicopatologia ela não se resume à questão psiquiátrica. Então são várias as maneiras de você conceber o adoecimento, o sofrimento significativo emocional humano. Então aqui você vai ter esse aprofundamento com ênfase em neurociência. Um outro ponto é o aprimoramento das habilidades clínicas. Você conhecendo como o cérebro funciona, você tem mais condições de julgar o que realmente é mais passível de resultados e o que não é. Você conhecendo como o cérebro funciona de maneira completa, de maneira profunda, você consegue até julgar se uma determinada notícia realmente é ciência ou é pseudociência. Se aquela técnica realmente faz sentido ou não. Eu lembro, uma vez eu estava num curso, depois de formado, e a pessoa estava ensinando uma técnica que não fazia qualquer sentido à luz das neurociências. Né? E a pessoa estava divulgando que aquilo funcionava porque aquilo funcionou com ele e com outras pessoas próximas, mas à luz da neurociência não. E aí quando você ia para a literatura, você via que realmente aquela técnica era uma grande furada. Então, conhecendo neurociência, você tem mais condição crítica de avaliar ferramentas e técnicas que são aplicadas na clínica. Integração de técnicas de manejo do estresse e mindfulness. Então, foi o que nós citamos há pouco, né? Você compreender e aplicar essas técnicas para melhorar a saúde mental e gerar um relaxamento e combater o estresse, que é um dos grandes vilões também, né, da vida em sociedade hoje, é o estresse. Aprimoramento da comunicação com pacientes e colegas. Esse é outro ponto importante. Por quê? Porque muitos psicólogos não têm os jargões da neurociência e quando vão se comunicar com outros profissionais, a área da medicina, por exemplo, muitas vezes eles não são, digamos assim, respeitados porque não conhecem de jargões próprios da biologia. E aqui você vai melhorar essa comunicação, bem como com os pacientes, que aí a sua comunicação vai ficar mais segura para com os pacientes e vai ter mais respeito dos seus clientes. E o acesso a tecnologias e terapias
avançadas. Então, o que é estimulação magnética transcraniana? O que é neurofeedback? O que é ressonância magnética funcional? Você sabia que tem muitas limitações na interpretação de estudos com ressonância magnética funcional? Às vezes a gente vê aquelas imagenzinhas, né, com laranjinha ali. Nossa, que coisa maravilhosa. Aquilo, às vezes, pode ser enganoso dependendo da maneira como você interpreta aqueles dados. Exato. Tem algumas coisas importantes que a gente poderia dizer aqui, mas na nossa formação você vai conhecer mais. É preciso ter esse olhar crítico e saber qual é o potencial de avanço que aquela tecnologia traz. Não é só porque é uma tecnologia recente que ela vai ser a dona da verdade. Então é preciso ter esse olhar cauteloso na interpretação da aplicação dessas tecnologias na saúde, enfim, no comportamento. Perfeito. E assim, você que está ouvindo agora, a gente está caminhando para o final, mas é interessante que você primeiramente tenha uma visão de futuro. Qual a sua visão de futuro? Sua visão é a excelência ou o mediano está bom para você? A excelência clínica com diagnósticos precisos e tratamentos eficazes? Você gostaria de se tornar um profissional mediano ou um profissional que transparecesse confiança, autoridade? Capacidade de inovar. Né? Você está dentro da sua visão de futuro, a implementação de técnicas avançadas, você conseguir liderar, por exemplo, de repente um grupo, quem sabe começando uma pesquisa junto conosco, né? Que a gente tem essa capacidade. Bem, e em relação também à questão do bem-estar pessoal e profissional, quais são as técnicas que você vai utilizar para gerir eficazmente ou não o estresse e a ansiedade? Quais são as estratégias que você vai utilizar para que o seu cliente ou paciente atinja o equilíbrio de vida pessoal e profissional? Está dentro da sua visão de futuro criar relações mais fortes com os seus pacientes, resultados clínicos melhorados? Você pode cair em algumas crenças que são comuns para você pensar assim, será que essa formação é a formação mais adequada para mim? Né? Aí, Tauíli, fala um pouquinho sobre essas crenças. Bom, você pode ter a seguinte crença. Já tem um conhecimento suficiente sobre neurociências. Você estudou neurociência na faculdade, você fez, de repente, algum curso paralelo e acha que aquilo é suficiente. Mas como nós já reiteradamente falamos aqui, os avanços são muitos, as atualizações são muitas. E não basta você ter acesso à atualização. É importante que você tenha um acesso experimentado, maturado, uma lente que consiga interpretar aquele achado para conseguir identificar viés ali naqueles estudos. Então, aquilo que você aprendeu na graduação e muitas vezes na pós-graduação pode não ser suficiente se você não tem o suporte de pessoas especializadas nessa área. Uma outra crença não tenho tempo para se dedicar a mais um curso. Aqui, como a nossa plataforma é online com aulas gravadas, você pode acessar as aulas de onde você quiser, basta ter um sinal de internet e ter a tecnologia para tanto. Por exemplo, um celular. Se você tiver um celular na mão com internet, você consegue ter acesso aos cursos, às aulas e montar sua própria agenda de estudo, não ficando dependente, se você perder, tiver alguma surpresa, algo assim, você pode assistir no horário que você achar melhor. Outra crença, é muito caro e não vejo retorno sobre o investimento. Aqui, o valor que a gente está trabalhando aqui na Neuroprime, ele é um valor bastante acessível para aquilo que nós estamos oferecendo. Uma formação continuada com uma carga horária bastante extensa e bastante completa. Comparativamente a outros cursos ofertados do mesmo gênero, nós estamos com um valor bastante competitivo, bastante acessível para pessoas que precisam decidir bem em que investir o seu rico dinheiro, né, para ter os benefícios com a sua formação, desenvolvimento das suas competências e as suas credenciais curriculares. Uma outra crença, cursos online não têm a mesma qualidade dos presenciais. Esse é um outro mito, porque aqui você vai ter as aulas, mas não são apenas as aulas. Que você pode assistir novamente, uma aula ao vivo você não pode assistir novamente. Você não pode pausar, você não pode voltar à fala que você não entendeu para analisar melhor uma determinada imagem. Numa aula na graduação, você pode não ter aquele suporte daquele professor mais próximo, que aqui, como eu citei,
a gente oferece, bem como material didático, bem como quizzes, uma série de recursos didáticos que vão incrementar o seu aprendizado, tendo a experiência conosco aqui na formação em neurociência. E qual seria, Tauile, os principais diferenciais Neuroprime? Bom, formação completa e inovadora com abordagem neurocientífica e prática. Então, é esse conteúdo completo de neurociência, visualizando a prática, mas com com um olhar crítico, maduro, de quem conhece metodologia, em contato com pessoas interessadas naquele conteúdo e uma série de recursos didáticos para fortalecer esse seu conhecimento. Eu acho que um dos pontos muito interessantes, né, que até uma aluna comentou, que ela tem o marido dela é neurologista. E ela assistindo ali a formação, ela disse assim, Igor, ele falou assim, cara, que formação interessante, porque tem coisa que eu nem aprendi na faculdade. Olha só que interessante, né? Isso mostra a questão do conteúdo, né, do currículo integrado que a gente quer entregar. Né? A gente entrega, na verdade. Né? E outra coisa, integração de teorias clássicas com descobertas recentes e aplicações práticas. Então, assim, eu passei a minha vida inteira trabalhando com terapia cognitivo-comportamental. Eu sei da relevância de uma psicologia baseada em evidências, mas sei também das suas limitações, coisas que não são ditas por pessoas que estão embebidas nessas áreas. E aí a gente vai discutir sobre isso, vai debater sobre isso. Não é ser papagaio de pirata, né, e repetir aquilo que outras supostas autoridades dizem, mas é refletir junto para aprimorar o seu conhecimento e saber se aquilo que você está aplicando realmente tem um respaldo teórico e empírico. Método de ensino interativo e prático. Então, é esse suporte, esse contato com os estudantes, é estudo de casos, simulações práticas, demonstrações de jogos, de ilusões de ótica, de exemplos daquilo que a gente está estudando sobre percepção, sobre memória, sobre função executiva, mentorias online e oportunidades de aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos. Como eu citei, mais de uma vez por mês, pelo menos mensalmente, você tem um encontro ao vivo conosco, onde tira-se dúvidas, conteúdos novos são administrados, tendo todo esse suporte íntimo conosco, professores, né, personalizado para te ajudar nessa caminhada. E a flexibilidade e acessibilidade. Formato online, você aprende no seu ritmo, acessando de onde você quiser, na hora que você quiser. E a comunidade de alunos que vão estar dando esse suporte também. Todo mundo conversando ali, tirando dúvidas sobre neurociência e se ajudando e se motivando. E incrível como os alunos eles crescem muito em comunidade. Né? Então, assim, você ter um fórum de discussão, você ter grupos de estudo, faz toda a diferença. E ali a mentoria online disposta ali para tirar dúvidas, não tem dinheiro que pague. Sim. E a certificação reconhecida, né? E oportunidades na carreira, o desenvolvimento profissional. Aqui a gente tem uma série, uma certa até complexidade. São vários cursos livres, né? Você pode explicar para a gente? No caso agora, a formação continuada, ela está dividida em cursos, né? Você encontra cursos de base de neurociências, lá você vai ter uma introdução da questão de genética do comportamento, a parte das bases celulares e moleculares, as bases históricas, filosóficas, e aí você entra no outro patamar que é a parte de neurociência funcional, que só aí, se fosse uma formação de neurociência, só a parte de neuroanatomia funcional, a nossa, você já sairia já com um sorriso bem aberto, porque realmente a formação, assim, um curso de neurociência funcional, neuroanatomia funcional, excelente, ela está muito além de tudo que você encontra hoje nos currículos das universidades, das faculdades e dos centros universitários, e não para por aí. A gente vem aqui a neurociência cognitiva, neurociência afetiva, né? Neuropsicologia, e assim vai. E assim vai. O que na verdade você tem agora é a grande oportunidade de adquirir uma chave mestra que vai abrir todas essas portas que estavam trancadas a partir de cursos que você já vinha participando,
né? Não menosprezando os cursos que você já participou, na formação que você tem na área da saúde, mas que de fato você tem uma chave que pode abrir todas as portas que estavam trancadas. Se você quer conhecer mais, dá uma olhadinha na página com todos os detalhes da formação e nós temos aqui esse botão que está aqui abaixo, que você pode se inscrever, se matricular hoje ainda, tá? Quero ver você ali no outro lado, na nossa plataforma, para que a gente possa aprender juntos. É isso aí. Espero encontrar você, espero que você se torne o nosso aluno, espero que você participe conosco dessa trajetória extensa aí, aprofundando o conhecimento em neurociência para desvendar os mistérios do comportamento e da cognição conosco. Valeu, um abraço.